os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Daniel. Capítulo 3 e versículo 8, amém? Livro de Daniel, capítulo 3, verso 8. Enquanto aqueles que procuram encontram, os que já acharam, feche seus olhos e orem comigo. Daniel, capítulo 3, versículo 8. Senhor, obrigado por essa noite, que a graça do Senhor esteja conosco aqui. Eu agradeço pela oração feita antes dessa palavra, pela qual eu já me sinto fortalecido. Mas também gostaria de pedir ao Senhor que fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Que o Senhor fale de forma clara, concisa, poderosa. Que o Senhor ensine, exorte e edifique. Que nós não saiamos daqui como chegamos e todos saímos diferentes. Amém? Que diz: nesse momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando: ó rei, vive eternamente. Tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e das várias músicas executadas por muitos instrumentos, todos tocando juntos, deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti, nem de tuas ordens, ó rei. Não cultuam aos teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolerizou-se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e rapidamente estes homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuastes a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Glória a Deus. Então, somente até aqui. Irmãos, a palavra do Senhor, ora lida, ela trata de um episódio aonde alguém pode trazer um pano aqui, está molhado. Eu vou acabar sofrendo um acidente do jeito que eu sou. Se não fosse isso, eu não perdi. Glória a Deus. Caiu água. Esse não foi doente, está bem molhado. Amém? Enquanto os irmãos se providenciam, eu acho que é água. Eu vou continuar a pregação. Eu vou aproveitar até para secar o pé, porque o calçado do doutor escorreu. Glória a Deus. Essa passagem, irmãos, por mais que ela seja muito bem conhecida, acredito que de todos aqui, esse calçado todo escorrega bem. Sem estar molhado, ele escorrega. Esse texto, irmãos, que nós lemos aqui juntos, ele é muito conhecido, acredito que todos já conheçam, mas a palavra do Senhor, ela tem um mistério. Se você ler o mesmo versículo todos os dias, algum versículo que você escolher da Bíblia, em todos os dias ele vai te passar uma mensagem, ele tem uma mensagem diferente para ser passada, para aquele que lê com o coração aberto. Eu acredito que através desse texto o Senhor tem uma mensagem para os nossos corações nessa noite.
Até porque Daniel ele estava dentro da Babilônia, e nós já sabemos que isso foi resultado de um cativeiro, que foi resultado de um tempo de grande desobediência e desonra que o povo de Deus prestou naquela época, e que resultou com a derrota de Israel, onde o país foi destruído, e o rei Nabucodonosor pegou os jovens que tinham força de trabalho, força braçal, porém não tinham conhecimento de leitura e nem cultura, levou para a Babilônia para arar a terra e fazer os trabalhos que fossem mais de escravo, sacrificantes mesmos, e outros jovens que tinham conhecimento, leitura, que faziam parte da corte de Israel, ele levou para servir no palácio de Babilônia. Essa era uma prática comum. O império da Babilônia ele era muito grande. Então, os escravos dentro de Babilônia, eles eram tratados como empregados. Muitos deles recebiam salário. Muitos escravos dentro da Babilônia poderiam ter outros escravos, poderiam ser sócios dos seus senhores, porque era uma nação muito grande, era uma nação muito próspera, e era uma nação que, ao invés de destruir totalmente os povos aos quais ela vencia, ela trazia aqueles que tinham valor para dentro dos seus muros e dava alguma oportunidade de crescimento. E muito embora aquelas pessoas tivessem aquela marca de escravo, fossem tidos dentro dos muros da Babilônia como estrangeiros, como aqueles que faziam parte de uma nação derrotada, eles também tinham condições de sobreviver lá dentro, de trabalhar. Então não era uma escravatura tão pesada quanto a escravatura de outros povos que vieram antes deles, porque eles já tinham esse interesse, que depois vai se manifestar de uma forma muito mais contundente no Império Romano, mas já no Império da Babilônia, eles tinham esse interesse em trazer esses valores dos povos que eles venciam para dentro dos seus muros. E nesse contexto, nós vamos ter 4 jovens, que a palavra do Senhor vai nos dizer o nome deles, que são Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel, porque são 4, ou Daniel, Azarias, Misael e Ananias, que são os nomes originais. Agora, quando eles entram dentro da Babilônia, o nome deles é trocado, é dado a eles um nome babilônico, um nome que tem a ver com os deuses daquela nação. Por isso eles se chamam Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles têm valor, porque eles têm leitura, eles já serviam dentro da corte de Israel, e eles têm discernimento. Eles são pessoas que podem, por ter educação, por ter instrução, eles têm a oferecer habilidades de administração, habilidades de governo, habilidades de contabilidade, habilidades de comunicação, e essas coisas são muito caras para Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então ele traz esses jovens para dentro da sua corte. Apesar de serem considerados escravos, eles chegam com honras, eles vão vestir boas vestes, eles vão andar com sua cabeça erguida, eles terão ganho, eles terão salário, eles vão habitar na casa real, eles serão respeitados pela polícia do rei, pelos guardas do rei, pelo exército da Babilônia. E muito embora são estrangeiros, são escravos, mas são escravos de honra, são escravos de valor. E o que nós podemos observar no Evangelho dos últimos dias, no Evangelho atual, é que muitas pessoas vão até Cristo com uma demanda de mudança de vida, com uma demanda de algum milagre que seja possível de ser concedido, de acontecer, algo que a pessoa não consegue fazer sozinha. E por essa grande necessidade, a palavra do Senhor, ela não nos proíbe de nos achegar até o Senhor com uma demanda, com uma necessidade. Ela até nos instrui a fazer isso. Ela até nos motiva a levar ao Senhor as nossas necessidades. Existe um versículo que diz assim: fazei conhecidas ao Senhor as suas necessidades em oração. Então Deus realmente quer que nós contemos com Ele, para que Ele possa resolver os nossos problemas, porque é através disso que nós vamos reconhecer que Ele é Deus e que Ele é Senhor de todas as coisas. Está escrito no Salmo 50, versículo 15: tu me invocarás no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então o Senhor se coloca à nossa disposição, mas o Senhor também conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós vamos até Ele com uma demanda, e Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. Nós já aceitamos Jesus, nós já temos um convívio com Deus, nós já caminhamos com o Senhor, Ele já faz parte da nossa vida. Então quando esse crente está diante de uma grande necessidade, seja ela uma enfermidade,
seja ela uma necessidade financeira, seja ela um problema emocional, seja o que for, esse crente ele vai diante do altar e ele ora com fé. E às vezes a resposta, o milagre, ele não vem de uma vez, ele não vem de forma instantânea, ele não vem a toque de caixa. Mas o crente que já tem relacionamento com Deus é a mesma coisa da relação do filho com o pai amado, é a relação do amigo com o amigo amado. Se eu ligar o meu amigo e não me atender, ele não vai deixar de ser meu amigo porque ele não atendeu o telefone na hora que eu liguei. Se eu mandar uma mensagem e meu amigo não responder a mensagem na hora que eu mandei, ele não vai deixar de ser meu amigo porque ele demorou de responder a minha mensagem. Porque é importante, a nossa relação é muito mais cara do que algum momento que ele não pôde me priorizar, que ele não pôde me colocar na frente dos outros afazeres dele. A nossa relação é mais profunda. Então esse crente continua orando. Nós temos um exemplo dentro do próprio livro de Daniel. Quando Daniel vai orar, porque Daniel é um homem letrado, e ele vê na escritura dos pergaminhos que a profecia, a mesma que diz que o povo ficaria cativo dentro de Babilônia, também diz que aquele cativeiro teria um fim. Isso vai acontecer mais para frente. Daniel já é mais velho, e ele vê que aquele cativeiro ele vai durar 70 anos. E depois de 70 anos Deus vai voltar de ter misericórdia do seu povo e vai tirar eles de dentro da Babilônia. E aí Daniel ele faz as contas, porque ele estudou, ele teve essa oportunidade. E ele faz as contas, ele diz assim: já fazem 70 anos que a gente está aqui dentro, já deu a hora de sair, já deu a hora de ir embora, e eu nunca vi Deus deixar de cumprir uma promessa. Então ele dobra o joelho e ele começa a orar, uma oração humilde: Senhor, eu pequei, meus pais pecamos, por isso estamos aqui, mas eu li a tua palavra, tem uma promessa lá, e ela diz que quando der 70 anos o Senhor ia tirar a gente daqui, e agora eu quero ver esse milagre, porque eu estou vivo, e eu quero viver, eu quero saber por que já está passando 70 anos, e o Senhor não ouve. E ele ora no primeiro dia e não acontece nada, não vem resposta, Deus não dá vitória. Só que no outro dia ele continua e ele faz a mesma oração. A palavra do Senhor diz que com 21 dias da oração de Daniel, o anjo Gabriel desce, e ele desce com um pergaminho na mão desenrolando, e ele tem algo para dizer para Daniel. Ele diz: o Senhor ouviu a sua oração desde o momento que você se pôs a orar. Quando você começou a pedir a resposta, na mesma hora você ainda não tinha acabado de orar, Deus me deu ordem. E ele diz: leva a resposta para Daniel. Eu estou ouvindo a oração dele, diz que eu ouvi o que ele está clamando, e leva aquilo que eu tenho para dizer para ele a respeito disso que ele está me pedindo. Eu tenho resposta instantânea para Daniel. Só que aí o anjo explica: o príncipe da Pérsia não me deixou passar, mas porque você não parou de orar, a sua oração continuou incomodando o Senhor, e por causa da sua incessante oração, Deus mandou reforço, Deus mandou companhia. Vieram mais anjos poderosos de guerra, que me libertaram das mãos do príncipe da Pérsia, e agora aqui estou, 21 dias depois, para dar a sua resposta. Veja que a resposta de Daniel, ela só veio por causa da relação que Daniel tinha com Deus. Se Daniel fosse alguém que tivesse uma relação rasa com Deus, se Daniel fosse alguém que buscasse a Deus só por causa daquilo que Deus pode ou não conceder, se Daniel estivesse fazendo prova se Deus existe ou não, se Daniel estivesse orando com medo, sabe aquela oração que o crente já vai sabendo que não vai ser respondida? Talvez Gabriel teria sido enviado, mas ficaria preso na Pérsia e voltaria para trás. E Deus olharia e falaria: talvez ele não queira saber tanto assim, porque orou pouco, não orou o suficiente. Mas o anjo deixa claro: como você não parou de orar, Deus fez chegar a tua resposta. O que eu estou querendo ou tentando dizer aqui nessa noite é que quando o crente que tem relacionamento com Deus, ele se coloca a pedir ajuda por algum problema que apareceu na vida dele, Deus vai ajudar, meu irmão, prontamente, instantaneamente. Mas ainda que a resposta de Deus não veio na mesma hora que o crente começou a orar,
Esse crente que tem uma relação profunda com Deus, ele vai continuar orando, ele vai continuar jejuando, ele vai continuar pregando, ele vai continuar consolando, ele vai continuar na obra, ele vai continuar perdoando, ele vai continuar lendo a palavra, ele vai continuar louvando ao Senhor. O problema dele não vai embora, a resposta dele não chegou, mas mesmo assim, esse problema, essa enfermidade, essa questão do casamento, esse desemprego, esse desaforo que tem passado no quintal, essa resposta, mesmo ela não vindo, esse crente vai olhar para aquela luta, vai olhar para aquela enfermidade, vai olhar para aquele problema e vai dizer: eu estou pedindo ajuda a Deus, mas ainda que Ele não me ajude, ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira ele minta, ainda que não haja ovelhas no curral, não é esse problema que vai me afastar do meu amigo Jesus Cristo, não é essa enfermidade que vai falar para mim que é mentira aquilo que está escrito na Bíblia, não é essa pessoa me maltratando que vai impedir de eu entrar na igreja para dar glória a Deus. Eu não vou usar minha luta de muleta para ter a minha boca suja, eu não vou usar esse problema onde estão roubando metade do meu salário, 30% do meu salário, para falar que crente não presta, que aquela igreja não vale nada. Eu vou continuar honrando ao Senhor. Eu estou com a enfermidade que eu já pedi para Deus me curar, mas enquanto Ele não cura, eu vou dar glória a Deus, eu vou ler a palavra. Quando alguém me pedir ajuda, se eu não puder ajudar, eu vou continuar orando pelo meu irmão ou pela minha irmã. Mas, como disse o apóstolo Paulo, nada me separa do amor de Deus, nem a peste, nem a angústia, nem a insônia, nem a calúnia, nada. O que poderá nos separar do amor de Deus? Meu irmão, tem crente aqui que está pedindo ajuda, que está pedindo solução, e você já pediu, você já orou, você já fez propósito, e a tua resposta não chegou, mas o Senhor te diz assim: eis que te chamo de amigo. Sabe por quê? Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. A tua luta está travada, mas continua sendo crente. Aleluia, não traiu, não murmurou, não voltou atrás, não se vendeu, não começou a atirar para tudo que é lado, não transferiu responsabilidade, continuou caminhando, pegou a sua cruz e foi atrás das minhas pisaduras. E ele diz: eu estou vendo, fica tranquilo. Tem coisa que você não pode contar nem dentro da tua casa, tem coisa que a tua esposa não sabe, tem coisa que o teu marido não sabe, porque se souber vai se escandalizar. Mas você está andando, e para cada passo que você dá, fica uma gota do teu sangue no chão. Mas o Senhor está dizendo: amigo, amiga, eu te chamo de amigo, e eis que te digo, daqui a pouco tem livramento para você. Glória a Deus. Vai chegar reforço. Continua andando com a cabeça erguida, porque eu não sou Deus de fraco, eu chamo o fraco para poder fortalecer. Mas tem gente que, porque orou e a resposta não veio, já murmurou na mesma hora: ah, cadê Deus que não dá o que eu quero, que não dá o que eu peço? Cadê Deus que está vendo? A Bíblia não diz que se eu pedir Ele tem que me dar. Ainda usa a Bíblia. Irmão, existe uma diferença entre quem pede as coisas para um amigo e quem pede as coisas fazendo Deus, achando que ele tem obrigação, tratando Deus como servo. No livro dos Provérbios de Salomão, diz assim: se tem uma coisa que desagrada, que faz o coração do Senhor ficar irado, é o escravo tomar o lugar do Senhor e o Senhor está no lugar do escravo. Isso deixa Deus irado. O escravo sentar na mesa no lugar do príncipe, e o príncipe tem que servir o escravo. Está escrito na palavra do Senhor. Isso deixa o coração de Deus irado. Tem gente que trata o Senhor como escravo. Tu tem que me dar, tu tem que fazer. Mas tem gente que trata o Senhor como amigo. Eu pedi, Ele não me deu, mas a minha necessidade é muito menor do que a relação que eu tenho com Ele. Então eu vou continuar me relacionando. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Essa era a diferença que Daniel tinha, porque com ele chegaram centenas de jovens, mas a gente
tinha amizade com Deus. O Senhor não quer ser teu escravo. Ele também talvez nem queira ser o teu Senhor. Ele quer ser o teu amigo. Muito embora Ele seja por excelência o nosso Senhor, mas Ele quer ser respeitado como amigo. E nós estamos diante de uma divisão do livro de Daniel, que está falando, não de Daniel, eu dei um exemplo para nós entendermos o que é relacionamento com Deus. Porque é o relacionamento com Deus que daqui a pouco vai fazer a diferença se aquela porta vai se abrir para a gente ou não. É o nosso relacionamento com Deus que daqui a pouco vai fazer a diferença se a gente vai aproveitar uma oportunidade que, segundo a palavra do Senhor, vai aparecer, ou a gente não vai aproveitar, vai passar batido de novo. Porque se o Senhor está falando sobre relacionamento hoje, o relacionamento ele é uma plantação. É uma semente que você põe na terra, fica muito tempo sem ver nada, cuidando daquilo aí, porque você está pensando para frente. Daqui a pouco essa semente vai virar uma árvore que vai dar fruto e vai dar mais semente. Então eu vou cuidar disso aqui. Relacionamentos são, por excelência, investimentos. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Relacionamentos são pessoas que nós trazemos para fazerem parte da nossa vida. Com quem você tem se relacionado? Irmão, são poucas pessoas, minha família é pequena, eu não tenho muitos amigos. Relacionamento é tudo aquilo para quem você dá acesso. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Tem empresas que têm acessado a sua vida através da sua concessão dos seus dados. Tem pessoas que têm acessado a sua vida porque você fica o tempo todo contando todos os detalhes da sua vida para pessoas que falam tanto ou mais do que você, e tem gente sabendo da sua vida que você nem conhece, mas você está dando acesso. Quem aqui está ouvindo o que eu preguei? Sabe quando você conta tudo? Os horários, quem entrou, quem saiu, aí você conta para alguém que fala muito também. Aí daqui a pouco essa pessoa está falando de você para alguém que te conhece, mas você não conhece. Alguém que ouviu o que eu preguei, aleluia. E daqui a pouco começa a acontecer coisa na sua vida, na sua casa. Você fala, mas por que me sobrevém esse mal? Será que o Senhor está me provando? Não! As pessoas estão usando o acesso que você deu. Glória a Deus. Por que existe senha? A senha serve para limitar acesso, sim ou não? Mas se você pega a senha do teu banco, escreve no papel e pendura no ímã da geladeira, quem que vai ter acesso à sua senha? Todo mundo que entrar na cozinha. Ué, se a senha serve para limitar acesso, ela perdeu o propósito dela. E Deus tem dado senha para a gente usar para limitar o acesso das pessoas à nossa vida. Quem é que está ouvindo que eu preguei? Irmão, para limitar o acesso de quem? De quem não tem relação com o propósito de Deus na tua vida. Irmão, passo que você tiver que passar sozinho. É melhor passar sem ninguém do que com alguém que quer ver a tua queda. Porque quem quer ver a tua queda não vai te contar que quer ver a tua queda. Vai escutar você contando da tua vida e vai fazer bem assim, ó. Nossa, coitadinho, coitadinha de você. No seu lugar eu não aguentava, você é forte. Sabe por que essa pessoa age assim? Para você continuar dando o que ela quer. Porque toda vez que você conta que você está triste, que você não tem recurso, que você não tem dinheiro, que você está doente, que o seu relacionamento está acabando, tem gente que fica feliz. Mas na tua frente ninguém finge que está triste. Irmão, mas o que eu faço então? Limito o acesso. Eu não estou falando que você vai viver e morrer sozinho, mas de vez em quando o Senhor nos leva para o deserto. Lá não tem ninguém que queira ouvir a nossa voz. Só tem um lá que pode nos ouvir. E a gente vai ser obrigado no deserto a orar. Sabe aquela oração que você faz acusando a Deus e reclamando, não acontece nada, e você sozinho aprende? Eu acho que isso aqui não está funcionando. Deixa eu agir com um pouquinho mais de humildade, talvez assim ele ouça o meu clamor. O silêncio de Deus também nos ensina.
O silêncio de Deus também nos baliza. O silêncio de Deus também nos mostra o caminho. O silêncio de Deus também nos diz que nós temos que pegar a contramão da direção que nós estamos indo, porque nós estamos indo de mal a pior. E Deus não está nisso. Quando eu clamo e a resposta não vem, eu devo estar em estado de atenção, que a Bíblia vai chamar de vigilância. Quem é que ouviu o que eu preguei? Muitas vezes Deus vai te falar sim ou não, ou Ele vai falar espera, ou Ele não vai falar nada. São 4 possibilidades. 3, Ele está te dando instrução. Vai, fica, espera. Sim, não, espera. E a 4, quando Ele não fala nada? Eu preciso, meu irmão. Quem é que tem cachorro em casa? Você já reparou que dependendo do que está passando na televisão, a orelhinha do cachorro fica assim? Sim ou não? Eu tenho uma lá de vez em quando, está uma para frente e outra para trás. Uma está na rua, outra está na outra porta. O que eu quero dizer com isso? Quando você orar e Deus não falar nada, fique esperto. Deus quer que você preste atenção. Não dá para prestar atenção quando tem alguém falando. Alguém aqui ouviu o que eu preguei agora? Eu não consigo prestar atenção quando eu estou no meio de vozes. Eu não consigo prestar atenção quando tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Para prestar atenção eu tenho que me isolar. Às vezes eu tenho que chegar em alguém e falar: olha, te respeito muito, mas eu estou num momento que eu vou precisar me retirar. Quem aqui ouviu agora? Isso aqui foi para alguém, meu Deus. Talvez o silêncio de Deus seja um chamado para você ficar sozinho com Ele, para Ele poder dar a direção que você está pedindo. Porque aqueles 3 jovens, Azarias, Misael e Ananias, eles estavam cercados de pessoas, mas eles estavam sozinhos com a sua fé. Eles estavam no meio de pessoas que não professavam a sua fé, que não acreditavam no Deus deles, que não sabiam que o Deus deles existia. Mas eles estavam sozinhos, cercados de pessoas. E eles estavam vivendo a sua vida, fazendo um bom trabalho, se esforçando numa nação estranha, com a língua estranha, tudo reverso, tudo ao contrário. Já parou para pensar o que passava na cabeça deles? Eu estudei tanto, meus pais investiram tanto em mim, foi uma vida com tanta dificuldade para estourar essa guerra, que eu não tenho culpa nenhuma dela, e eu vim como escravo para dentro desse palácio, onde eu não conheço ninguém. A tua vida pode estar de cabeça para baixo hoje, mas o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, esse é o único Deus que pode te mostrar o porquê da tua vida estar dessa forma e ainda te convencer que é melhor do jeito que está, porque Ele está no comando desse caos que está acontecendo. Alguém aqui ouviu o que eu preguei agora? O Gênesis, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que isso significa? Irmão, tudo que tinha era uma bagunça, um caos, uma desorganização, mas o Espírito Santo estava lá. Ninguém estava entendendo nada, mas Deus estava entendendo tudo. Aqui já tem tudo que eu preciso. Eu só vou dar ordem e as coisas vai cada uma para o seu lugar. E quando cada uma estiver no seu lugar, todo mundo vai dar glória a Deus. Quem aqui ouviu o que eu preguei? Talvez Sadraque, Mesaque e Abednego estavam entendendo que eles estavam no pior momento da vida deles, mas Deus estava olhando e estava enxergando que eles não estavam no pior, eles estavam no melhor momento, porque daqui a pouco Deus vai dar ordem e as coisas vão começar cada uma a ir para o seu. Aleluia. Aí sai o decreto, porque aquele povo da Babilônia, eles falaram assim: chegou um povo aí que eles têm um Deus. Repita isso comigo: Deus. Irmão, aquilo naquela época era algo inaceitável. Todas as nações tinham centenas de deuses.
Eles tinham um Deus para cada coisa. Só que qual era a diferença do povo de Deus? Eles tinham um único Deus. E aquele povo se incomodou. Porque tem gente se incomodando porque já reparou que você não bebe. Tem gente se incomodando porque quando tem a roda dos escarnecedores, você até está sentado ali, mas você não dá um pio. Tem gente que está se incomodando porque na vila onde você mora todo mundo escuta música alta, mas você não. Todo mundo grita, mas você fala baixo. Todo mundo xinga, mas você não. A tua casa é diferente, teus filhos são diferentes. Você trata as pessoas de outro jeito. Tem alguém te incomodando com o Deus que você serve. Porque quando a gente começa a se relacionar com Deus, Ele muda o jeito que a gente veste, Ele muda o jeito que a gente fala, Ele muda o jeito que a gente trata as pessoas. Irmão, mas tem crente que não mudou, então não é crente. Eu não estou falando aqui do que você tem que fazer ou não. Eu só estou falando que se anda com Jesus tem que ser diferente. Tem que ter um tempero, tem que ter um cheiro, tem que ter um detalhe, que todo mundo olha e não entende o porquê é diferente, mas todo mundo sabe que é diferente. É por isso que está escrito assim: o que é espiritual, a tudo discerne, mas de ninguém é discernido. Meu Deus, você é diferente porque não sei, só sei que quando você chega, alguma coisa acontece. Se isso não te incomodar, se isso não fazer você chegar na beirada do altar e falar assim: Senhor, eu quero ter a tua presença, eu quero ser diferente. Ei, se o que eu te falei agora não te der o desejo de falar assim: eu quero ter a marca do relacionamento com Cristo, talvez, meu irmão, você esteja do lado inseguro da ponte, do lado das pessoas que só servem a Cristo por aquilo que Ele pode ou não oferecer. Mas tem uma outra parcela que tem o cheiro dele, tem uma outra parcela que fala do jeito que Ele falaria, tem uma outra parcela que quando chega tem um problema sem solução, e aí o irmão, a irmã chega e faz exatamente o que Jesus faria se ele estivesse lá, porque anda com Ele, dorme com Ele, acorda com Ele, come com Ele, deixa de comer se Ele mandar, anda com alguém se Ele mandar andar, deixa de andar com alguém se Ele mandar deixar de andar. E agora você tem um cheiro, você tem um jeito, você tem a postura, você é como Ele, e você está pronto para fazer obras ainda maiores do que aquele fez. Sabe qual que é a marca de Cristo? Em algum momento você tem que se parecer com Ele. Agora, como que você encontra Cristo na vida de quem tem a boca suja? Ah, mas isso aí não dá nada não, Deus só quer um coração. Cuidado, crente. Eu estou falando para você de um Cristo que pegou o Velho Testamento, que era uma lei pesada, que as pessoas não conseguiam cumprir, e falou assim: ó, eu não vim para anular a lei, eu vim para cumprir. Eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a guerra. Eu vim para colocar a diferença entre o que serve e o que não serve. O que eu quero dizer com isso é o que está com Cristo por interesse, na hora da luta vai correr. Não foi isso que Judas fez, os Iscariotes? Jesus precisou pôr Judas para correr? Foi só apertar. E Judas, entregou. Mas eu preguei aqui semana passada. Tinha algumas mulheres que na hora que a luta apertou, elas ficaram mais perto ainda dele. Quem aqui está ouvindo que eu preguei? Tem gente, meu irmão, que está com Cristo o tempo todo, mas na hora que a luta chega, fica mais perto dele um pouco. Alguém aqui ouviu essa palavra? Não é sobre procurar Ele só quando você tiver uma causa impossível de ser resolvida. É sobre conviver com Ele. Porque no dia que o problema aparecer, meu irmão, Ele vai estar como um escudo na tua frente. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam sozinhos com a sua fé.
E aí alguém olha para eles e se irrita, fica com inveja. Vai no ouvido do rei e fala assim: ó rei, vamos fazer um decreto para todo mundo servir uma estátua de ouro. Faz uma estátua de ouro parecida com o seu Deus e manda todo mundo servir, porque o país está cheio de estrangeiro. E agora a gente tem que obrigar eles a servir o Deus da Babilônia. Aquilo pareceu bom aos olhos do rei. Porque sem Jesus nós somos facilmente enganados. Alguém aqui ouviu o que eu preguei? Nós estamos à disposição de Satanás sem Jesus. Eu não sei se você percebe o perigo que o que eu falei tem. Longe de Jesus nós estamos à disposição do inimigo de Deus, para ele nos usar para destruir ou tentar destruir o reino de Deus. A nossa única chance é perto de Jesus. Alguém aqui ouviu o que eu preguei? Só que os que são conhecidos por andar com Jesus serão observados por causa dos detalhes. Eu falei aqui sobre boca suja, foi só um exemplo. Mas até a tua postura fala se você serve a Cristo ou não serve. Sabe por quê, meu irmão? Se eu sirvo um Deus que pode tudo, se eu sirvo um Deus que, se eu morrer antes da hora, Ele tem o poder de me ressuscitar, esse é o poder de Jesus, por que eu vou andar por aí com a minha cabeça baixa, agindo como um rato? Toda vez que alguém ergue a voz, eu saio correndo, não, irmão? Não é sobre ser valentão e ficar arrumando briga com ninguém, mas se eu sirvo a Cristo, eu ando com a minha cabeça erguida. E eu não temo nem o mal e nem a morte, porque Cristo está comigo. E desde que eu esteja debaixo da direção do Senhor, nem as portas do inferno podem prevalecer contra mim. Alguém aqui ouviu o que eu preguei? A tua razão é Cristo. Agora esses jovens estão numa situação difícil, ruim. Porque vai ter um decreto, vai tocar uma buzina, vai estar todo mundo reunido numa praça. E quando essa buzina tocar, todo mundo vai ter que se ajoelhar diante da estátua. E assim acontece. Mas um olhou para a cara do outro: você vai ajoelhar? Ah, cara, eu não. Eu já entreguei tudo. A minha fé eu não vou entregar. Está comigo, estou. Eles estavam em três. Daniel não estava nesse dia. A buzina tocou. Irmão, imagina uma multidão se abaixando, com medo de morrer, diante do Deus de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E aí você olha no horizonte, você vê 3 gatos pingados de pé. Mas eles não estavam de pé assim, meu irmão, sabe, bem querendo, não. Porque a fé te dá certeza. Repita isso comigo: certeza. Eles estavam de pé, mas olha o pensamento que tinha: se tiver que morrer, pode matar, mas a minha fé eu não abro mão. Eles estavam convictos, eles estavam certos que Deus era a razão deles. Você ouviu isso? Sim ou não? Você ouviu o que eu preguei aqui? A pior coisa para um homem é agir sem determinação, sem ter a certeza de que está fazendo o que é necessário. Sabe, fazer as coisas pela metade, chegar no final e ver que você fez um esforço para errar, e é o mesmo esforço que você teria feito para acertar, se você tivesse feito com clareza, com certeza. O Senhor está dizendo aqui, ó: quando eu te der a direção que você está me pedindo, haja com firmeza, haja com a certeza, haja com a fé, seja como uma flecha na mão do flecheiro, seja como uma flecha lançada pelo arco do flecheiro bom. Vá sem dúvida, e se precisar morrer, enfrente a morte, porque aqueles que vão em meu nome estão vivos e viverão. Os inimigos dos homens de Deus correram lá fazer a denúncia para Nabucodonosor: olha, rei, não se dobraram diante do seu Deus. E nós vemos juntos que o coração de Nabucodonosor se encolerizou. O que é isso? Se alguém falar mal de alguém para você, irmão, a primeira coisa que você vai fazer é ficar com raiva da fofoca. Depois você vai descobrir se é verdade. É por isso que a gente não pode agir rápido. Quem é que ouviu o que eu preguei? Às vezes alguém vem trazer fofoca pra gente. Tem gente, meu irmão, já ouviu falar em pavio curto? O que é o pavio curto? Ele age rápido.
Às vezes a gente tem que esperar um pouco, porque nós somos humanos, a raiva vai vir, a gente tem que segurar ela. Porque se a gente agir rápido, a gente tem uma chance de ser injusto. Alguém aqui ouviu o que eu preguei? Às vezes a palavra é sutil, a mensagem ela pega no ar assim, ó. Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa e se você estiver atento, Deus está te dando uma arma para você vencer. Alguém aqui está recebendo essa mensagem? Veja isso, trouxeram os três para a presença do rei. E o rei falou: olha, fiquei sabendo que vocês, eu não vi, tinha uma multidão, mas eu fiquei sabendo que vocês não se prostraram diante do meu Deus. Eles eram oficiais, eles eram aqueles que serviam diante do trono. O rei esperava que eles, não, rei, perdão, nos dá uma chance. Ou é mentira, o rei esperava isso. Seria ruim para o rei desfazer deles, eram pessoas valorosas. A resposta de Nabucodonosor, de Sadraque, Mesaque e Abednego, faz com que eu encerre essa mensagem e te traga uma reflexão. Faça você pensar sobre a sua fé nessa noite. Se você está servindo a Cristo por aquilo que Ele pode ou não te oferecer, ou se você quer um relacionamento com Deus. Eis a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego: fica tu sabendo, ó rei, que nós não nos prostramos e nem nos prostraremos diante do seu Deus, porque nós já temos o nosso Deus, e se o Senhor quiser nos matar, o Senhor pode nos matar, mas nós não. O único Deus ao qual nós nos prostramos é diante do Deus de Israel, e nós estamos dispostos a morrer pela nossa fé. E aquele rei falou: tudo bem, então vocês vão ser jogados dentro do forno de fogo ardente, aquecido 7 vezes mais do que o normal, que já era suficiente para matar. A palavra não fala que aqueles homens choraram, nem que eles se arrependeram, mas fala que eles continuaram com a sua convicção. A única convicção, meu irmão, que a gente pode ter é a nossa fé. A palavra do Senhor diz que eles foram lançados no forno de fogo ardente, mas os soldados que foram jogar eles foram transpassados pelo calor e morreram, e eles caíram dentro do forno de fogo ardente. Só que o rei ficou curioso. O rei falou: de onde vem tanta coragem? O rei estava tão nervoso com isso que ele falou: eu quero ver eles queimando lá dentro. E a palavra do Senhor diz que quando Nabucodonosor pôs o rosto na entrada do forno, olhou, ele viu algo que ele não esperava, porque foram jogados 3, mas ele estava vendo 4 pessoas lá dentro. E ele não estava vendo 4 corpos consumidos pelo fogo. Está escrito que eles estavam pulando e se alegrando dentro do forno de fogo ardente. Eles estavam felizes lá dentro. E a aparência do quarto homem era uma aparência que resplandecia, era uma aparência poderosa, a ponto do rei da Babilônia ficar com medo daquilo que ele estava vendo. Eles saíram andando do forno de fogo ardente. E naquele dia Nabucodonosor disse: toda a Babilônia vai dar glória ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque Ele é o verdadeiro Deus. Ele os livrou do forno de fogo ardente aquecido 7 vezes. Esse é o verdadeiro Deus, que mostra, que faz sinal na vida daquele que crê. Então o motivo de Deus fazer um milagre na sua vida é para aqueles ímpios, aquelas pessoas que não conhecem a palavra, passarem a respeitar o Deus, mas não é o Deus do pingunço, do boca suja, daquele que se prostitui, daquele que suja a palavra. É para honrar o Deus daquele que ora, que clama, que ora, que jejuma, que é educado, que dá a vez, que perdoa 70 vezes 7, que não tem vergonha de ser crente. Esse é o Deus que vai ser honrado fora da igreja. É assim que eu gostaria de agradecer por essa oportunidade e pedir a você que dê uma forte salva de palmas para a gente.